Imagine um homem que usava a sua voz para desafiar o Senhor e de repente perde o poder da fala no meio de um grande tribunal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula de hoje nós vamos concluir a nossa viagem no tempo pelas antigas Américas no ano 74 a.C. e ver o desfecho impressionante do debate entre o ceticismo e a fé. Na lição anterior, nós vimos como o filósofo Coriol desafiou o povo pregando que o Senhor não existe. Hoje, nós vamos ver o momento em que ele fica frente a frente com o líder máximo daquela civilização. Um homem chamado Alma, que acumulava a enorme responsabilidade de ser o juiz supremo e o grande profeta daquele povo. Coriol exige dele uma prova visível para acreditar. Essa escritura se encontra no livro de Mormon, em Alma, capítulo 30, versículo 48, e diz assim: não nego a existência de Deus, mas não creio que haja um Deus, e não acreditarei a menos que me mostre um sinal. Diante dessa teimosia, a Alma, agindo em sua dupla responsabilidade de juiz e profeta, explica que se Coriol continuasse rejeitando todas as evidências da natureza, o único sinal restante seria o próprio poder de Deus tocando a sua saúde. Como Coriol não recusou, o sinal veio na mesma hora de forma impressionante. Acompanhe o que aconteceu em Alma, capítulo 30, versículo 50. Lá diz assim: e aconteceu que, quando Alma proferiu estas palavras, Coriol ficou mudo, de modo que não podia falar de acordo com as palavras de Alma. Agora imagine o choque de quem estava assistindo aquela cena naquele momento no tribunal. Aquele homem que usava a voz e a inteligência para confundir as pessoas, de repente perde o poder da fala diante do juiz supremo. Sem conseguir soltar uma única palavra, a única saída de Coriol foi pegar um pedaço de papel e confessar o seu segredo por escrito, como lemos lá em Alma, capítulo 30, versículos 52 e 53. Lá diz assim: e Coriol, estendendo a mão, escreveu dizendo: eu sei que nada mais poderia ter me deixado mudo a não ser o poder de Deus. Sim, e eu sempre soube que havia um Deus, mas eis que o diabo me enganou, pois apareceu-me na forma de um anjo e disse-me: vai e recupera este povo, porque todos se desviaram a um Deus desconhecido. E disse-me: não há Deus, sim, e ensinou-me o que eu deveria dizer. Veja que revelação impressionante. O texto nos mostra que, no fundo, Coriol não era cético por falta de provas. Ele confessa, por escrito, que sempre soube que Deus existia, mas que foi enganado diretamente pelo diabo e que lhes apareceu disfarçado de um anjo de luz. Ele escolheu pregar a mentira porque aquilo agradava o orgulho das pessoas, alimentava o ego do povo e trazia fama e sucesso para ele mesmo. Infelizmente, o final de Coriol foi trágico. Sem poder falar, ele perdeu sua influência, passou a viver de esmola e acabou morrendo atropelado em uma cidade vizinha. E aqui, meus irmãos, vem uma advertência séria e muito clara para os nossos dias. O que aconteceu com Coriol não foi um fato isolado no passado, é um alerta vivo para todos nós. Todo aquele que nutre o mesmo pensamento de rebeldia, que usa as artimanhas para afastar as pessoas da verdade ou que endurece o coração contra o Criador, precisa mudar de rumo urgentemente. A história de Coriol nos mostra
a ligação direta entre as nossas escolhas e as consequências espirituais. Colhemos exatamente aquilo que plantamos. E o preço do orgulho é a ruína espiritual. A própria Escritura conclui com esse aviso contundente em Alma capítulo 30, versículo 60, que fala assim: e assim vemos o fim daqueles que pervertem os caminhos do Senhor. E assim vemos que o diabo não ampara seus filhos no último dia, mas os arrasta rapidamente para o inferno. Com isso, nós concluímos essa grande história. Esse relato do livro de Mórmon nos mostra que o debate entre a fé e a dúvida é antiga, mas que a verdade sempre prevalece diante do orgulho humano. O universo e a nossa própria vida são as maiores provas de que existe um Criador inteligente cuidando de nós. Obrigado por acompanhar toda essa jornada